E vamos lá, a rede social X voltou a funcionar no Brasil depois de 40 dias de bloqueio por determinação do STF. Na decisão em que autorizou a plataforma a funcionar de novo no país, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele em 30 de agosto e, posteriormente, referendada pela primeira turma do Supremo. No despacho, o Moraes afirmou que o X foi suspenso em meio ao que classificou como uma tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem lei nas redes, inclusive durante as eleições municipais. Vai caber ao ministro definir o destino dos 28 milhões de reais em multas aplicadas ao X. O dinheiro está numa conta judicial no Banco do Brasil, vinculada ao processo. Antes de passar para a Ana, deixa eu falar aqui, né, citamos as eleições, e nessa semana o Lula recebeu o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no Palácio da Alvorada, em Brasília, né? Foi um encontro fora da agenda oficial do petista, mas foi confirmado pela assessoria do deputado. O Lula e o Boulos conversaram sobre estratégia para o segundo turno e gravaram vídeos para a campanha. E ninguém pode esquecer que na eleição de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o então presidente Jair Bolsonaro não fizesse mais lives nas dependências do Palácio do Planalto ou no Alvorada, onde ele morava, né, com fins eleitorais. E naquela época foi estabelecida uma multa de 20 mil reais em caso de descumprimento. Mas o Lula, Ana, pode tudo. Então temos o caso do bloqueio do X, em que usa-se um argumento de que não, mas era para interferir nas eleições municipais, então isso me move mais do que tudo a bloquear, e essa história de que o Lula pode fazer campanha política para o Boulos, para quem ele quiser, no Alvorada, no Palácio do Planalto, usando a estrutura que ele quiser usar, mas os outros não podem. Então, Lacombe, é o que o deputado estava falando, né? De facto, nós já somos um regime totalitário, né? Do de jure, no papel, não, imagina, República Federativa do Brasil, que de federativa não tem absolutamente nada, uma pirâmide totalmente invertida, né? Já que os Estados Unidos é um exemplo de federação, de federalismo, no Brasil é absolutamente o oposto. Então, o deputado foi muito perfeito, como Constantino disse, uma aula de política, né? De facto, já estamos num regime totalitário e, como o Barroso disse aqui, as instituições estão cumprindo bem suas funções. Ou seja, o Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. Nós ouvimos de um outro ministro, nós derrotamos o bolsonarismo. E, senhor Gilmar Mendes, as instituições estão cumprindo bem suas funções. Quais são as funções dessas instituições? No caso, o Supremo Tribunal Federal, interferência eleitoral, porque só pode ser isso. Se for a função do Supremo, de fato, vocês estão cumprindo bem essa função. A questão, Lacombe, é que enquanto nós não entrarmos numa ação pedagógica, né, de colocar o processo de impeachment para ser votado no Senado, vai acontecer isso aí, porque como o deputado muito bem desenhou para a gente aqui o cenário político na Câmara, no Senado, né, os conchavos, as coisas já acertadas nos bastidores, é por isso que eu vou continuar insistindo da gente continuar olhando para o futuro e começar a cobrar dos candidatos nas próximas eleições. O que o senhor pensa do voto distrital? O que a senhora pensa do voto distrital? Eu vou insistir nisso, Lacombe, porque não tem, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que não tem outra saída para a gente, porque se continuarmos nas mãos do Centrão, na Câmara, no Senado, vai ser isso aí. O Moraes admitindo que eleições pesaram na suspensão do X, do Instagram,
do YouTube, o outro falando derrotamos o bolsonarismo, o outro lá, o Flávio Dino também falando as bobagens todas, né, que fala, que vão completamente contra a nossa Constituição, e fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, censura até segunda-feira nunca chega, e fica por isso mesmo, porque hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não têm accountability, eles não têm medo de sair da Constituição, de desrespeitar a Constituição. Eles não têm medo, porque não existe accountability, não existe um preço a ser pago. Não existe o freios, o sistema de freios e contrapesos nunca é acionado para eles. Existe harmonia entre os poderes, claro que existe, né? Um poder, o legislativo, de joelhos ao judiciário, mas independência, não existe isso. Então é muito triste, né, ver isso, Moraes admitindo que eleições pesaram na suspensão do X, numa eleição importantíssima, né? Eleições municipais, que nós estamos falando exatamente do crescimento do país como nação de dentro para fora, como tem que ser, as cidades, né, os bairros, os municípios muito bem estabelecidos. Isso sim traz uma base mais sólida para a nossa nação. É lamentável. Agora, de novo, eles não sentem medo de absolutamente nada. Nada acontece e não vai acontecer com o Rodrigo Pacheco, muito menos com Alcolumbre sentado na cadeira de presidente do Senado.